Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos chegando aí, acompanha aí, acompanha a live hoje aí porque hoje o dia tá bem movimentado, né, nas redes sociais. O que aconteceu ontem no Supremo, né, pessoal? Vamos chegando todo mundo aí, enquanto isso, dando boa noite aqui a todo mundo. Priscila tá aí já, Dani. Deixa eu... Costa a porta aqui. Beleza. Gente, parece uma história que não tem fim, né? Há tanto tempo a gente tá brigando por esse piso. Mas assim, eu escrevo, né? Mas nada mais me surpreende. A Márcia tá aí. Olha, o Vinícius Louro, meu amigo deputado lá do Maranhão. Ô Vinícius, vou te ver, viu, cara, por aqui. Daniel. Rapaz, olha só. Vamos lá, pessoal. Essa live aqui não é pra gente ficar se lamentando, não, tá? Antes de mais nada, nada de lamentações. O jogo continua. O jogo é esse. É um jogo muito cheio de estratégia. E eu queria deixar... Porque assim, a minha função aqui é falar pra vocês o cenário. Tipo, é mostrar pra vocês a realidade. O que eu venho sempre fazendo, sempre falando. Se vocês observarem nos meus vídeos, nas minhas lives, nada pra mim é novidade. Nada. Nada porque o jogo tá combinado no STF. É simples assim. O jogo tá combinado porque é assim que funciona, gente. A gente, quando se torna parlamentar, a gente tem... Aí você chega lá cheio de vontade de fazer, não, porque o parlamentar é isso, porque os caras fazem isso, eu não acho certo. Na hora que você chega lá, a coisa muda, porque você acaba sendo cooperativista, você acaba ajudando, né, os seus pares. Então, no STF não é diferente, não. É uma entidade que hoje todo mundo percebe que é mais política do que jurídica, e é óbvio que as vontades elas se sobressaem às leis, né? Então a vontade, né? Nós já sabíamos que era não prejudicar o privado. Essa é a vontade do STF. Alguém tem dúvida disso? Tanto que o privado sempre esteve ali, né? Falando, conversando, entrando com inconstitucionalidade, entrando com embargos, entrando tal, porque eles estavam ali, ó, batendo na tecla de que, né, não poderia ser do jeito que estava. Enfim, então o STF ele ontem confirmou que o privado tem muita força, muita influência. E olha que interessante, pessoal. Eu fiz uma fala uma vez lá acho que foi no Pará. Fiz até um vídeo que foi circulado, tá, nas redes sociais. Eu peguei uma fala do ministro Barroso. Nessa fala, há um tempo atrás, ele dizia que era contra o piso nacional, por ele falar que o país é muito diverso, é muito grande, tem muitas realidades, né? Então não seria interessante para ele ter um piso nacional. E eu rebati ele dizendo o seguinte, olha, é por isso que o Brasil tá essa merda que tá, em que você tem uma região bem mais pobre, porque paga menos para o trabalhador. Esse trabalhador ele vai ter que vir para os centros, né, para as grandes capitais, saindo de suas casas, saindo de sua família, da sua cultura, para poder tentar sorte em outros lugares, porque em outros lugares pagava melhor. E se nós tivéssemos um piso nacional, e não importa se o cara ia trabalhar em São Paulo, ou em Brasília, ou no Piauí, ou no norte, no Pará, ele ia receber o piso. Com isso, esse dinheiro iria movimentar a economia da sua cidade. Então ele não teria que sair da sua cidade. A cidade teria mais recursos, porque ia girar a economia lá. Então, eu sempre defendi que o piso tinha que ser nacional para ajudar todo mundo. E o Barroso não. O Barroso dizia que ele era contra o piso nacional, que ele era a favor, lógico, da regionalização. Pois bem, aí agora, o que ele fez no voto dele? Não tocou no assunto. Ele não tocou no assunto.
né? Então, ora, se ele tinha a oportunidade de tocar no assunto, de falar, de demonstrar a sua vontade de não ter um piso nacional, por que ele não falou? Porque ele estava meio que encurralado pelo Senado, quando o Senado começou a criticar a posição dele, a fala dele e a postura dele. Aí ele falou assim, olha, bom, gente, deve ter chegado os ministros e falado assim, gente, é o seguinte, eu sou o alvo. Eu sou o presidente dessa porra aqui. Então eu sou o alvo. Então eu não posso falar tudo que eu quero, eu não posso fazer tudo que eu quero, porque senão os caras vão vir pra cima da gente. Então, eu vou dar um voto aqui mais ou menos, e aí, ó, eu fico puto porque uma porrada de gente na enfermagem falou assim, tá com a enfermagem, votou com a enfermagem, que o Barroso tá do lado da enfermagem. Tá porra nenhuma, tá porra nenhuma. Se tivesse do lado da enfermagem, tinha feito essa cagada que ele fez, olha, ó o resultado aí. Então, mas tudo bem, eu entendo vocês, porque vocês não entendem porra nenhuma de política. Acaba o pessoal fazendo a coisa que não devia fazer. Mas enfim, então o Barroso não está do lado da enfermagem, mas ele começou a fazer o voto diminuindo, né, as desgraceiras que ele fez no seu voto inicial naquela época, né, colocando para 40 horas semanais, o que eu ainda acho errado, mas colocou para 40 horas semanais, né, que falava-se de piso, enfim. E aí, o combinado seria o seguinte, eu acredito, né, os demais ministros, ó, desce o cacete. Eu alivio, chamo uma turma, e o restante, ó, desce o cacete. Pois é, tá aí. Foi feito, então, deu a lógica. Se vocês pegarem os vídeos que eu fiz anteriormente, vocês vão ver. Deu a lógica. Eu já sabia que isso iria acontecer. Porque o jogo é esse, minha gente. Sabe? O jogo é esse. Não adianta. Eles podem querer enganar um monte de gente, mas a mim não engana, não. Enfim, tá aí o resultado. Jorge, e o que fazer agora? Eu fiz um outro vídeo também anteriormente, há uns dias atrás, falando, né, que ia ter uma reação do Senado Federal. E vai ter. Sabe aquele principal cara que ajudou a enfermagem, que fez o piso, que criou a lei do piso, chamado senador Cantarato? Sabe aquele cara que as entidades de enfermagem parece que fizeram questão de esquecer ele? E ele foi o grande, né? A grande figura da enfermagem no ano do projeto do piso da enfermagem? Pois é, ele reapareceu, né? Agora propondo uma PEC para alterar a lei do piso, o que pra gente é fantástico. Novamente, parabéns, senador Cantarato. Aí, os conselhos, né, de enfermagem, o pessoal começou agora a enaltecer o cara de novo. Mas parece que esqueceram ele, né, uma época. Tipo, ele parece que tinha sumido do cenário. E eu falava direto, gente, vamos elogiar, vamos agradecer o senador Cantarato, porque foi ele que começou tudo. Não foi o deputado A, o deputado B. Não foi, não. Foi o senador Cantarato. Mas apagaram ele da história, sabe? Agora ele está voltando. Parabéns, senador Cantarato. Seja bem-vindo. Eu sempre lhe citei, né, quando eu falava do piso da enfermagem, porque você foi o cara que começou. Mas enfim, vamos pular essa etapa. Então, o jogo agora é Senado e STF. Tá bom? Não vamos aqui entrar em muita... fantasiar muito, não vamos aqui falar muito sobre isso, porque é um outro capítulo, né, desse livro que está sendo contado, dessa história que está sendo contada. Então é o seguinte, o Senado Federal vai reagir. E eu falei para vocês que o Senado ia reagir. Tá aí. Mas não é só ele não, viu? Nós temos outra pessoa que vai reagir, que é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Que orgulho que ele é do meu partido. Já conversamos, então deve vir alteração aí, proposta pelo Senado Federal. Não só do Cantarato, tá bom? Mas enfim. Pessoal, estou sem meus óculos aqui, eu não estou nem enxergando o que vocês estão escrevendo aqui. Eu vou falando aqui, sem ler, né? Porque senão eu não vou conseguir ler tudo. Vamos lá. Jorge, mas aí, acabou o mundo pra gente? Acabou o piso? Não vai ter mais piso? Vai ter piso sim. Vai ter piso sim, tá?
O fato de as decisões, a maioria das decisões, acompanharem o voto em que o Toffoli fala, vamos regionalizar, vamos colocar 44 horas. Outra coisa também eu queria falar. Olha, quando o sistema é presidencialista, geralmente as pessoas acompanham o voto de presidente, de relator, essas coisas assim, que é natural na política e tal. Vocês perceberam que o Barroso, ministro do STF, que outrora, né, alguns mudaram até voto, como o Gilmar Mendes mudou o voto dele para acompanhar o Barroso naquela época, e agora, estranhamente, o Barroso faz um voto que ameniza, né, a situação, e a maioria não vota com ele. Algo aconteceu, né? Algo de errado aconteceu no STF, que não acompanharam o voto do presidente, né, que é um ministro importante, que é o ministro Barroso. Por que não acompanharam assim ele? A maioria não acompanhou, né? Estranho, né? Estranho não acompanhar o voto do ministro-presidente, mas enfim, acontece, né? Bom, como ficou 6-4 e faltava um voto, que é o voto do novo ministro do STF, né? O apartidário, o bom senso, né? A personificação do bom senso, né? Da imparcialidade, dos bons costumes, da boa prática, da diplomacia, Flávio Dino, né? Agora o novo ministro. Então ele poderia até votar, já ele é o novo ministro, né? Não tomou posse, mas ele poderia votar a matéria, mas deram um prazo, enfim. Na minha opinião, pessoal, eu sempre digo a minha opinião. Na minha opinião, por estar apertada, porque foi apertado, 6-4 é uma coisa que a gente tem que, ter algo errado. Não é unanimidade, não é por 9-1. Quando há uma certa proximidade na votação no STF, fica meio que uma dúvida, sabe? Então, vai haver um relatório final do que vai acontecer realmente. Então, assim, nós temos que esperar ver a decisão final do STF, ver a publicação, né, desse acórdão, do que vai acontecer. Então eu não me atrevo, Jorge, não me atrevo a dizer nada com relação ao que vai acontecer, né? Jorge, mas nós perdemos as 44 horas semanais. Perdemos. Provavelmente vai ficar as 44 horas semanais. Mas isso aí já estava meio que previsto também. A lei para o privado já falava 44 horas semanais. Para o público, que era aquela nossa dificuldade de querer aceitar. Mas infelizmente o STF já botou uma pá de cal, já liquidando. Então, assim, dificilmente eu acho que nós vamos mudar essa questão de 44 para 40 horas semanais. A não ser que haja uma mudança na lei, tá bom? Então, 44 horas semanais para mim já... No STF já está sacramentado. Vai ser 44 horas semanais mesmo. E o ministro Barroso botou 40 horas só para dar uma esperancinha, né? E o pessoal ainda acreditando. Eu não acreditava isso. Já tinha falado em outras ocasiões. E eu não acredito. Para mim, ele botou o voto de 40 horas só para, enfermagem, tô com vocês, viu? Quase que ele enganou muita gente, viu? Ele até enganou muita gente. Mas a mim... não enganou, não. Então tá lá. Agora, Jorge, a regionalização. Esse é o ponto problemático. Porque nós não podemos aceitar que esse piso seja regionalizado. Mas aí, Jorge, tem chance ainda de não ser regionalizado? Tem. Tem por dois motivos. Primeiro, que ficou apertado. Para mim é a vitória apertada. Segundo, que isso não está no escopo da lei. Isso não é uma matéria a ser julgada.
a matéria a ser julgada da constitucionalidade não traz essa territorialidade do piso. O piso ele é nacional, tá lá, piso nacional da enfermagem. Se é nacional, é em todo o Brasil. Os ministros não podem falar assim, é regional, vai ser só na região sul, na região tal. Então, no meu ponto de vista, isso não vai ser entendido dessa forma, no meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem muita gente, muitos advogados aí falando que a regionalização pode acontecer, vai acontecer. Eu não acredito 100% nisso não. Posso estar enganado, tá bom? E não é dando esperança não, mas é vendo mais ou menos o que a posição da STF e os limites que ele tem. Mas enfim. Então, regionalização, o que seria? Seria cada estado, aí eles dizem, né? Cada estado teria a sua autonomia de negociar. Porra, qual estado que vai aceitar menos, velho? Entendeu? É como se ele falasse, cada estado fica à vontade para negociar. Só que cada estado já está negociando e o valor de 3.325. Agora é a diferença de quê? De parcelamentos, de quantos meses, quantos anos. Mas o piso, ninguém vai abrir mão. Duvido muito que algum sindicato abra mão do valor. Ele pode até abrir mão da negociação, tipo, vou fazer em 6 parcelas, em 10 parcelas, não sei. Mas eu duvido muito que ele abra mão do valor do piso, que é lei. Pô, não tem como o cara negociar menos que a lei. É totalmente infundado. Ele pode negociar parcelas, mas não o valor. Bom, e aqui em Brasília, Jorge? Pô, aqui em Brasília, como é que foi? Na Brasília não teve assembleia? Teve. Os sindicatos patrões mandaram a proposta do piso? Mandaram. A categoria aprovou? Aprovou. Só tem 2 detalhes que temos que esperar a decisão final do STF. Primeiro, a retroatividade. STF, na decisão deles lá, diz que não tem retroativo. Jorge, se o STF bater o martelo, não tem retroativo, nós vamos ganhar retroativo? Não. Simples assim. STF falou que não tem, não tem. Jorge, nós fizemos o parcelamento em 3 vezes. Continua? Continua. Foi negociado em 3 parcelas. 50%, 25%, 25%. Quanto a isso, não muda. Jorge, o piso é 3.325, negociado. Negociado. Sindicatos patrões mandou a proposta, a gente aprovou. Certo? O que mais? Retroativo? Não. Remuneração ou piso? Bom, a decisão do STF fala em remuneração, o que nós já sabíamos que ia ser isso mesmo. Porque pelo andar da carruagem, por tudo que já foi julgado, que foi falado, era remuneração. E a remuneração o que é? As gratificações fixas, aquelas que o camarada leva para aposentadoria. Então, insalubridade, ácido noturno, tempo de serviço, isso não entra. Não entra. Então, para o privado, não muda muita coisa. Para o público, continua sendo aquilo que a gente esperava derrubar. Né? Para o público tem lá gratificação disso, gratificação daquilo, papapá. Ali vai se somar ao vencimento para dar o valor do piso. Então, assim, eles só confirmaram o que já estava sendo feito na prática, viu, pessoal? A única coisa que ficou, assim, bem ruim para todos foi a retroatividade do privado. Olha só que coisa mais esdrúxula. Assim, cara, de verdade, o STF ele pulou o corguinho, ele pulou foi o oceano. Olha só, como é que para o privado não tem retroatividade e para o público eles estão recebendo retroativo desde maio? Entende? Para o governo federal teve retroativo, porque o Lula deu e tal. E o Lula, diga-se de passagem, viu? Ele deu, não é porque ele é bonzinho não, porque essa lei tinha que estar valendo desde o ano passado. Mas ele, a partir de maio eu vou pagar, tal. Era desde o ano passado que era para pagar. A lei foi suspensa, mas ela não foi inconstitucional, então teria que estar valendo desde o ano passado. Então o privado se lascou de novo.
E aí, pessoal, eu acho assim, que vocês têm que fazer as suas avaliações com relações a partidos, com relações a governo, com relações a tudo, tá? Eu só vejo o seguinte: eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou o Jorge Viana, bom senso. Ora eu falo bem daqui, ora eu falo bem de lá, ora eu falo mal daqui, ora eu falo mal lá. Eu tenho bom senso. Agora, se vocês que são aí da esquerda, façam uma avaliação se o presidente não deveria intervir para ajudar a enfermagem. Faça aí. Se fosse o Bolsonaro que estivesse no poder, com certeza também o pessoal do Bolsonaro ia estar lá. Bolsonaro, ajuda aí. Então, eu não vejo o pessoal da esquerda pedir apoio ao presidente Lula. Eu não vejo o pessoal da CNTS, que é a esquerda, eu não vejo o pessoal da FNE, Federação Nacional dos Enfermeiros, pedindo apoio ao Lula, ou pelo menos criticando o Lula. Porque o Lula tem uma influência no Supremo, vocês sabem disso, tanto que já é ele que indicou um monte de ministro. Então como é que o Lula faz um retroativo para maio para os servidores e para o privado, a turma lá do STF fala que não tem retroativo? Gente, tá vendo que isso está errado? Cara, nós não podemos ser tão cegos assim ao ponto de não querer enxergar no presidente como uma pessoa que não está do lado da enfermagem. E nesse ponto ele deveria agir, ele tem que agir. E eu não falo aqui, gente, porra, aí vão falar daqui a pouco. Ah, mas o Jorge, por que tá falando mal do Lula? Porra nenhuma. O presidente da vez, se fosse o João Maria da Silva lá, agora, presidente, eu ia cobrar dele. Se fosse o Bolsonaro, eu ia cobrar dele, como eu cobrei. Se fosse eu, presidente, iam me cobrar. Então a gente tem que cobrar o presidente da vez. O Lula tem que intervir nisso aí. Ele tinha que fazer alguma coisa para poder ajudar a enfermagem, afinal de contas. Ele deu retroativo para maio para o pessoal do público. Por que não do privado? Então assim, cara, uns vão falar assim, porque é oposição. Que porra de oposição, velho? Eu lá estou preocupado, quem é do PT, quem não é. Quem é do Lula, quem não é? Porra. É isso que fode a gente, sabia? Pois é. Então é o seguinte, ó. Pessoal, muito boa noite a todo mundo aí, viu? Sejam bem-vindos. Vocês estão acompanhando aí, né, o que eu tô falando. Vocês estão... Lógico que é o que eu tô falando na minha live, no meu Instagram. Deve ter gente aí que, pô, não gosta que eu me pronuncio quando eu falo do Lula ou do Bolsonaro, não sei o quê. Cara, nós estamos falando do nosso piso, da nossa bandeira, do nosso partido, que é o Partido da Saúde, é o Partido do SUS, é o Partido da Enfermagem. Enfim. Então aí fala, o acordo do Sindat vale também para os enfermeiros? Os enfermeiros não fizeram ainda o acordo. Os enfermeiros de Brasília não fizeram acordo ainda. Mas a proposta que o Sindicato dos Patrões fez para os técnicos em 3 parcelas, vamos falar das parcelas, né, que todo mundo quer saber. Vai ser a mesma proposta para os enfermeiros também. 50%, 25%, 25%. Sem retroativo agora, por enquanto. Por enquanto. Jorge, mas pode haver uma reviravolta? Eu acho que pode ser que no acordo final, na decisão final, o que vai estar escrito lá, pode ser que melhore alguma coisa. Pode ser. Tá? Então vamos aguardar aí o relatório final dessa votação. Tá bom? Não estou criando expectativa para ninguém. Eu só estou dizendo a minha impressão. Tá? Que pode vir porque ficou apertado. Né? E eu acho que o ministro Barroso, ele, por estar sendo bombardeado nesse momento no Brasil, ou não, né? Não sei se vocês estão falando disso. Porque assim, gente, olha, a gente... o Toffoli agora é o inimigo 01. Não, velho. Ele não é o 01, não. 01 é o Barroso. Não esqueçam disso. Entendeu? Então, o pessoal agora está focando em outros ministros. Não, nós temos que focar no presidente. O presidente que foi que fez toda essa lambança aí no piso. E, cara, bicho, eu não entendo assim, como é que a gente está vendo como foi feito toda essa votação, todo esse processo. Desde o início. Votos conjuntos que nunca tiveram. Mudança de voto. Ontem teve mudança. O Fux mudou o voto, velho.
O Fux mudou o voto. Tipo, vou ter. Não, peraí. Como é que é isso, velho? Como é que é isso? Como leva a sério, sabe, o ministro do Supremo Tribunal Federal? Como leva a sério o ministro que muda o voto? Cara, olha, a Rosa Weber era ponta firme, viu? Rosa Weber era ponta firme. Saudade dela. Bom, Gilmar Mendes, lembra que ele mudou o voto e ainda fez o voto em conjunto com com Barroso na primeira votação. Então, velho, porra, só não vê quem não quer, cara. O STF, ele não foi imparcial. O STF não foi honesto com a enfermagem, velho. Não foi honesto com o Congresso Nacional. Pô, quem sou eu? Eu não sou ninguém no jogo do bicho. Mas o Congresso Nacional foi desmoralizado. Os senadores da República, os deputados federais do Brasil foram desmoralizados pelo STF. Isso não pode acontecer, porque uma lei que é toda desconfigurada, toda cheia de... é uma coxa de retalho hoje. Uma lei que passou por todo o processo, passou por todo o rito, teve discussões, teve audiências públicas, todo mundo pôde se manifestar, trabalhador, empresário, governo. E depois de tudo isso feito, o STF desconfigurou toda a lei. Isso é desrespeito com a democracia. Isso é desrespeito com o Congresso Nacional. Então, se algum deputado federal estiver me ouvindo, cara, reage, meu amigo. Reage. Então, fecha a porta, apaga a luz e sai. Porque o STF está cruzando o escanteio e cabeceando. É o que o STF está fazendo. Desmoralizando o nosso Congresso Nacional. Se eu fosse deputado federal, meu amigo, aí sim. Aí nós iríamos brigar institucionalmente. Sabe? Eu não vou aqui brigar com o ministro ABC, não é isso não. É o sistema. O sistema, ele está corrompido. Só não vê quem não quer. Eu posso até sofrer por tudo isso que eu estou falando, mas, velho, mais do que nós já estamos sofrendo com esses mandos e desmandos, não dá. Então, minha gente, eu só abri essa live aqui para falar com vocês sobre isso, né? Acalmar quem já fez a convenção coletiva, o acordo coletivo, a negociação com o patrão, porque lembre-se do que nós falamos e a própria decisão fala. O acordado vale mais que o legislado. Então já teve acordo, então tem que se cumprir o acordo. Agora, se nas cláusulas tiverem algo relacionados a decisões do STF, como por exemplo retroativo, aí permanece a decisão do STF. Tá bom? Bom, pessoal, assim, não adianta a gente ficar aqui se lamentando. Eu acho que a gente tem que parar, respirar, pensar, ver quais serão nossas próximas estratégias. Uma coisa eu confirmo para vocês: o Senado vai reagir, o Congresso Nacional, através do Senado Federal, vai reagir. Agora, para esse ano, não dá mais. Essa semana agora é Natal, a próxima Ano Novo. Tem um recesso parlamentar, inclusive o recesso do Judiciário começou agora também. A partir de hoje, eu acho, ou amanhã, acho que a partir de amanhã parece que vai ter o recesso judiciário. Então, Brasil parou. Então, se o Brasil parou, né, vamos só juntar os cacos dessa quebradeira da enfermagem. Vamos ver o que a gente vai fazer para começar ano que vem. Não estou me despedindo não, tá? Não estou me despedindo esse ano não. Esse ano a gente vai começar mais ainda. Mas eu estou dizendo que o Judiciário e o Legislativo praticamente fim da manhã. Tá bom? E a nossa luta continua ano que vem. Então preste atenção. Se liga aqui no meu Instagram, e se liga também no YouTube, porque caso eu não consiga fazer no Instagram por algum motivo sobrenatural, que vocês sabem que acontece, vão pro meu Instagram,
ou pro meu Facebook, que eu converso com você. Ou, desculpa, vão pro meu YouTube. Inclusive, pessoal, quem não for, quem não assinou ainda, não se cadastrou, sei lá, no canal do YouTube, vai lá no YouTube, Jorge Viana DF, acho que é Jorge Viana DF, vai lá, se inscreva no canalzinho, porque a gente vai começar a falar de lá também, tá bom? Lá o negócio é mais pesado, aqui vira e mexe cai, lá o negócio é mais seguro, parece. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos, a gente vai conversando, assim que eu tiver mais novidades, né, eu falo com vocês. E não vão, pelo amor de Deus, ficar indo na cabeça dos outros, que o pessoal só quer fazer aquele negócio, né? Fazer tumultuar, blá, 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 blá. Aqui a conversa é reta, o papo aqui é certo. Se vocês pegarem todas as minhas lives, todas as minhas falas, eu já vinha alertando, eu já vinha falando tudo que poderia acontecer. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, porque o jogo ainda está sendo jogado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço, boa noite, fique com Deus e até outro dia. Abraço.